Opa, tudo bem? Chamo Pedro Brito. Vamos fazer a questão 100 aqui, abordar mais o aspecto ah, mais molecular, a biologia molecular da coisa, do que provavelmente outra ideia, tá bom? Do que, por exemplo, o texto induz a gente perceber que seja algo mais fisiológico, né? Então, eu vou deixar aqui as respostas, dar uma pausa se quiser ler, pode ficar à vontade. Deixa eu ver se minha câmera tá certa aqui. Perfeito. Acho que a partir de estudo com hemácias deformadas observadas no início do século XX, então é mais... tô vendo. Mais 1900, né? No início de 1900, pesquisadores conseguiram desvendar a origem molecular de uma das doenças genéticas mais comuns no Brasil, a anemia falciforme. O que é anemia falciforme? É a mudança do formato da anemia, das hemácias de certas pessoas. Mas o que é a ideia? Por exemplo, aqui existe uma ideia, uma teoria que não sei se é realmente comprovada, mas de que a anemia falciforme é um formato de foice das hemácias, ou seja, ela deixa de ser oval, pode-se dizer, para um formato meio assim de foice, assim, ela é meio cortada, né? Por que dessa ideia? Porque como essa anemia falciforme, ela é geralmente mais presente em pessoas negras que têm origem africana. Mas por quê? Porque eu já li em livros, já li em outras questões também, já vi outros casos, mas também já li sobre isso, que é considerada uma evolução daquele povo para determinadas características. Quais? Por a África ser uma região endêmica, ela está numa área da linha do Equador e o trópico mas mais a linha do Equador. Ela é uma região que sofre muito com alta temperatura. A alta temperatura permite que mais insetos, mais animais, mais insetos no geral, se consigam se reproduzir. Como é uma área que tem muita malária, presença da malária, a área ela tem como comportamento atingir as hemácias, né, do corpo. Então ela tem essa ideia como funcionamento. Lembrar que a malária muitos pensam que é um vírus, na verdade é um protozoário. A malária faz o quê? Ela atinge diretamente as hemácias do corpo humano. Aí, acho que pela seleção natural, alguém desenvolveu uma mutação e ocorreu do quê? Eu vou demorar mais nesse vídeo, mas ele é muito interessante. Essa ideia, né? Pra te saber. Ocorreu que a malária selecionou pessoas que têm um comportamento diferente. Mas como? Essas pessoas desenvolveram um formato de hemácia falciforme que eu só vou esperar o caminhão passar para continuar. Vai ter um barulhão de caminhão, eu acho. Espera aí. Perfeito, passou. É assim, tem uma anemia falciforme, tem um formato de foice, que é uma evolução do formato tradicional, que é o seguinte, por exemplo, pensa numa criança que tem uma hemácia normal e foi picada pela malária. A malária vai pegar ela de jeito, vai provavelmente fazer com que a morte dela seja a recorrência de dias ou meses. Agora, pega uma pessoa, uma mesma criança que tem anemia falciforme. Essa malária ela vai ter mais dificuldade de se agregar a essa hemácia. Essa hemácia vai ser diferente. Ela vai ter formato que, por uma evolução, uma mutação, permitiu
que a malária não atingisse eficientemente aquela hemácia. Aí, o que acontece? A anemia falciforme, então, foi um mecanismo de adaptação que permitiu que muitas pessoas que moravam na região da África, permitiu que muitos sobrevivessem à malária e ao longo dos anos, porque é uma região que sofre com isso, não tem dúvidas. O que aconteceu? Por que no Brasil é um problema? Eu vou continuar aqui, eu vou só completar aqui, mas enfim. Então, as pessoas, a malária tinha mais dificuldade de pegar. Só que qual que é o problema? Embora elas sobrevivam à malária, elas têm outro problema. Porque como a hemácia tem um diferente formato, quer dizer que a taxa que ela recebe O2, a taxa que a hemácia consegue ligar 4 moléculas de O2. A hemácia falciforme, que tem a foice, eu não sei quanto é a diferença, mas há uma mudança na ligação na densidade do O2 em cada. Então quer dizer que quando criança, tu é beneficiado por essa mutação, pode ser assim dizer. Então, vai fazendo que tu consiga sobreviver à malária. Mas aí, como algo crônico, tu não consegue ter uma taxa de O2 comparada a quem tem hemácia normalmente, tradicionalmente. Então quer dizer que, embora tu consiga viver, tu vai ter muito prejuízo nesse caráter. Aí, né, é uma opção. O corpo, qual que é a função do corpo? Qual é a função biologicamente? De todas as espécies. Perpetuar o DNA, perpetuar as características da espécie, né, promover a sobrevivência. Então quer dizer que, como as pessoas que tinham hemácia tradicionalmente morriam cedo, as pessoas que tinham essa anemia, elas conseguiam chegar à idade de reprodução, tinha uns 15, 14 anos, tinham descendentes, tinham filhos, e logo após ter filhos, depois de alguns tempos, morriam. Quer dizer que elas conseguiam sobreviver à malária, mas não conseguiam sobreviver à falta da anemia ao longo dos vários anos. Então quer dizer que houve-se supostamente evolução, mas regressão em outro aspecto que é a longevidade da vida. Perfeito? Aí, por que é um problema no Brasil? A gente tem um processo de escravidão, todo mundo sabe disso, não é novidade. Muitas pessoas da África vieram com essa doença para cá, muitas crianças, e foram perpetuando, porque tinham idade para reproduzir, reproduziam, passavam essa alteração no DNA, e embora essas pessoas que têm falciforme têm uma série de prejuízos ao longo da vida, mas conseguiam pelo menos reproduzir e perpetuar a espécie. Perfeito? Acho que deu um bom tempinho aqui já explicando a anemia falciforme. Uma das teorias, acho que não sei se é muito realmente aceita, mas é umas ideias que, ao meu sentido, fazem sentido. Por que supostamente teria uma tanta evolução? Porque geralmente teria algum benefício na época. Okay? Hoje se sabe que a condição é causada pela substituição de apenas uma base nitrogenada no gene. Então quer dizer que eu vou continuar aqui, que codifica a cadeia beta da hemoglobina, fazendo com que no lugar do ácido glutâmico seja inserido o aminoácido valina em uma posição crítica da proteína. Então é importante. O que acontece? A gente tem vários códigos para produzir determinadas proteínas. A gente tem um genoma que, enfim, propicia isso. E aí, por exemplo, a gente tem uracilo, ele fala aqui, né, que é no gene, não é no RNA. Mas
disse. Então vai ser assim, ó, timina, adenina e guanina. Aí ele fala aqui, ó, vai mudar, por exemplo, a adenina. A adenina vai mudar e vai virar, no gene, vai virar assim, ó, TCG. Então quer dizer que essa mudança desse aminoácido causa toda uma série de mecanismos evolutivos e, enfim, que prejudica hoje em dia. A gente não tem mais tanta malária, embora a gente tenha, mas prejudica muita gente, principalmente pessoas que têm descendência africana. Perfeito? Então, essa troca altera o comportamento físico-químico da hemoglobina, que tende a formar longas fibras dentro da célula em ambientes de baixa oxigenação. As hemácias, antes maleáveis e bicôncavas, então ela era maleável, então ela se adaptava muito bem, maleável. Bicôncavas, é assim mais ou menos, né? As hemácias tornam-se rígidas e alongadas, dificultando suas por capilares finos, provocando dores intensas, inflamações e lesões de tecidos. Então, capilares finos seria o quê? Pulmões. Vamos ver, essas pessoas vão ter diversos processos diferentes, né? Principalmente capilares finos seja o pulmão. Então tá. A substituição de aminoácidos afeta o funcionamento proteico apenas, de novo, eu falei antes na questão anterior, apenas quando compromete o número de subunidades. Não é. Não é apenas, sempre. Não tem apenas aqui. Afeta o funcionamento proteico quando compromete o número de subunidades. Isso aqui, esse apenas mata a questão. Modificações sutis, sim, foi só uma base nitrogenada, somente uma base nitrogenada. Olha que sutil, que fino que é isso. A sequência de bases podem alterar profundamente a forma de uma proteína e desencadear efeitos fisiológicos amplos. Certeza isso aqui. Muito boa. Alterações estruturais nas proteínas tendem a ser compensadas por ajustes, né, no interior celular. Então quer dizer que pequenas mudanças na estrutura das proteínas tendem a ser compensadas. E sim, geralmente tendem a ser compensadas, mas por um processo que é extremamente estressante para o corpo. Extremamente, porque ele fala aqui, ó, que essas pessoas ficam com dor, inflamação, lesão, e que tem de ser compensadas por... Sim, vai ter uma inflamação, só que esse não é o foco do texto, entendi. O foco houve ali na molécula, enfim. Então quer dizer que essa pessoa, por consequência, vai ter isso. Não que ele não está dando foco que a alteração estrutural vai ser compensada. Esse não é o foco do texto. Esse aqui é uma alternativa certa, mas não o foco da mensagem do texto. Mudanças na composição do DNA só afetam o organismo quando impedem a síntese total. Não, isso aqui não. Não, isso aqui é viagem. É generalismo, é demais. A deformação celular resulta principalmente de adaptações à baixa disponibilidade de oxigênio no tecido. Esqueci de mencionar um caso. Pessoas que têm anemia falciforme também não podem ir a ambientes que têm uma baixa disponibilidade de oxigênio. Ok? Esqueci de avisar isso. Então quer dizer que as pessoas não têm a ligação completa com o oxigênio e por isso são prejudicadas em altas alturas, em alturas elevadas. Então, montanhas, serra, regiões serranas, então muda bastante. Perfeito? Bom, esse acho que ficou bem legal essa aula, foi bem massa e eu gostei de falar isso, foi bem interessante. Valeu, tchau, tchau.